pensamos em plantas carnívoras, a primeira coisa que costuma vir na cabeça são aquelas plantas gigantescas que vemos em videogames, desenhos animados e são sempre uma verdadeira ameaça à vida de todo mundo, estão prestes a te comer a qualquer momento, né, família? É sempre uma aventura nova. Mas será que no mundo real existe mesmo essa monstruosidade toda por parte delas? Bom, no vídeo de hoje vocês vão entender o porquê delas serem vistas assim com muita frequência e ainda mais, quais delas são as maiores que existem e também o que elas conseguem comer. Será que rola um ser humanozinho de almoço? Bom, apesar de eu já adiantar que elas não podem comer a gente, eu te garanto que elas não ficam só em insetos pequenininhos não, viu? Vai por mim. Mas antes da gente começar, já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você não faz parte da família, é só se inscrever, tem vídeo todo dia aqui no canal. E claro, se preparem, porque hoje nós iremos as super plantas carnívoras e do que elas se alimentam. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bom, família, quem nunca teve medo de planta carnívora que atire a primeira plantinha? Brinks. Afinal, em todo o universo fictício onde elas estão representadas, tipo filmes, videogames, desenhos animados, elas costumam aparecer como uma grande vilã da história, né? E como verdadeiros monstros com grandes dentões, bocona gigante também, vamos combinar que isso deixa qualquer pessoa aterrorizada, principalmente na infância. Sem contar que em alguns exemplos de ficção, elas chegaram até a falar, família, e ir atrás das suas vítimas também, ou até mesmo lutar com zumbis, né? Se você sabe a referência, entendeu direitinho? Deixa aqui nos comentários. Bom, no final das contas acaba que, como são plantas meio raras de se ver por aí, não temos realmente uma referência da realidade para comparar com aquela que a gente vê nas telinhas. Então essa impressão negativa é a que fica para sempre. Mas família, uma parte a gente tem que adiantar aqui. Fique sabendo que não tem nada de monstruosidade nessas plantas e muito menos no modo como elas vivem. Na verdade, tem toda uma explicação bem lógica por trás do motivo para que elas comerem essas coisinhas diferentes. E o jeito como elas fazem isso pode até ser assustador para algumas pessoas, mas nada comparado aos exemplos que eu dei antes. Segura aí que vocês vão entender o porquê. As plantas carnívoras são vegetais mega exóticos e especializados, e cada uma delas tem uma forma muito particular e diferentona de conseguir os seus alimentos. E ao contrário do que muitos pensam, elas são sim plantas que realizam fotossíntese, e que inclusive retiram grande parte da sua energia desse modo. Mas a parada é que elas costumam crescer em regiões muito pobres em questão de nutrientes e precisam dar aquele jeitinho, que né, eu poderia falar jeitinho brasileiro, mas não necessariamente, para suprir essa falta de nutriente, já que elas não conseguem extrair tudo do que precisam do solo. Então tiveram que se adaptar para ter uma fonte extra de alimentação, que no caso costumam ser insetos, motivo pelo qual algumas pessoas até defendem que essas plantas carnívoras não deveriam se chamar carnívoras, mas sim insetívoras. Faz sentido, né? Mas o negócio é que existem uma variedade imensa dessas plantas, o que inclui espécies que realmente se destacam pelo seu tamanho, e essas são capazes de comer bem mais do que simples insetos, família. E não, calma, não é um tipo de planta dessa que você tá vendo aí não, tá? Apesar de que muita gente fala que essa planta existe, é realidade, eu acredito que não seja, tá? Mas bom, voltando pra realidade do vídeo de hoje, quando alguns anfíbios como sapos, ratos ou até mesmo pássaros de pequeno porte entram na armadilha da planta, elas não recusam essa fonte de energia extra, é claro. E se você tá se perguntando, ué Thiago, mas como uma simples planta consegue dar conta de digerir um sapo, um pássaro ou um rato? Bom família, para entender isso vamos falar sobre o processo que acontece dentro dela. Isso é, para que isso tudo seja possível, né? Conforme as plantas carnívoras foram evoluindo e tendo seu corpo adaptado às suas necessidades, elas foram tendo suas folhas modificadas, de modo que servissem como armadilhas e funcionassem como uma espécie de organismo que cuida de todo o processo da sua alimentação animal. Ou seja, sua folha basicamente funciona como um organismo que faz o trabalho completo para ela. Até porque como elas são plantas que obviamente, e pro nosso alívio, né, não andam, elas não conseguem ir atrás do seu alimento. E para isso precisam que o alimento venha até ela. E aí que acontece toda a mágica da história. Tudo começa pelo fato de que essas plantas possuem cores muito vibrantes e uma aparência bem atraente também, já que costumam ser carnudas e ter uma parte maior do que as outras. E isso, unindo ao fato de que elas terem um cheiro também atrativo, fazem com que os insetos queiram muito se aproximar delas.
dela, achando que tem ali uma quantidade muito grande de néctar, né, que vai render uma baita de uma pratada, mas não é bem assim, né? Na verdade, assim que eles pousam na folha, são surpreendidos por um sistema de armadilha muito complexo e que varia de planta para planta. Em algumas delas, a armadilha é o fato de suas folhas terem um formato de prisão, que são aquelas plantas carnívoras que possuem espinhos no formato de dentes. Sabe que você tá acostumado a ver tipo uma boca que fecha assim, deixando um inseto lá dentro? Essas são plantas menores que realmente só aguentam mosquitos e pequenos insetos. Também tem as plantas que possuem um esquema de sucção, isso é, nas suas folhas, né, que sugam a presa para sua parte interna assim que entram em contato com ela. Também existem as que possuem substâncias colantes no seu interior, família, fazendo com que a presa fique literalmente presa ali até fazer a planta fazer a digestão, né? E por último, e não menos importante, são as consideradas super plantas, que podem digerir tamanhos realmente impressionantes, tá? Bom, essas super plantas têm um formato de jarra, onde o animal entra ali e cai direto em um líquido digestivo no fundo da planta. O maior exemplo dessas plantas em formato de jarra é a Nepenthes rajá, que são consideradas plantas mais surpreendentes no quesito de tamanho e de que conseguem comer também, né? Elas conseguem chegar a meio metro de altura, o que é muita coisa, mas que não chega nem perto das proporções que vemos em filmes, né? E o seu tamanho avantajado faz com que ela não coma apenas mosquitos e os demais insetos, mas também sapos, ratos e até pássaros, família. E não é exatamente por querer não, viu? Mas é que elas são plantas muito atrativas e atraem vários animais diferentes. Então acaba que o pássaro ali deu bobeira, mosco viu, ou então, melhor ainda, deixa eu criar uma situação mais fidedigna. O pássaro tá ali, viu um inseto entrando na planta, ele fala, rapaz, vou almoçar, é só uma planta, vou ali, encurrala o inseto, quando vê, fica ele e o inseto juntos ali, pra ser um belo de um almoço pra planta. E bom, nesse esquema todo de animais irem pousando na planta pra ver o que tá acontecendo, é que a magia da planta acontece de fato, né? Isso porque a borda possui uma substância úmida, que faz com que ela escorregue e acabe deslizando acidentalmente pra dentro do jarro. Então, família, não dá nem pra ter bastidores pra ver o pássaro sendo digerido na hora dele tentar pegar a mosca. Imaginem aqui outra situação hipotética, tá? O pássaro foi atrás do mosquito, caiu dentro do jarro. Aí veio outros pássaros e falou, ih rapaz, aquele pássaro se lascou, vamos pousar só na borda. Quando vê, os outros pássaros escorregam e ficam dentro do jarro. Quando vê, o sapo fala, maluco, o pássaro caiu no jarro. Vai lá ver, acontece essas coisas também. Coronavírus. Aí quando vê, escorrega também, família. E olha, tudo de ruim que você pode imaginar acontece de fato. No final das contas, depois de uns 5 dias, a planta já faz a digestão do mosquito, do pequeno passarinho, ou até mesmo de um sapo azarado. E tá firme e forte ali pra partir pra próxima refeição. Olha, apesar disso não ser nada comparado à ideia inicial que a gente tinha de plantas carnívoras, né? Que é exatamente essa aí. Eu confesso que depois de saber disso, até que não... Bom, eu só não queria ser um inseto nem um passarinho, tá? De resto, tá super tranquilo e suave também, família. Mas então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje sobre as super plantas carnívoras e do que elas se alimentam. Comenta aqui embaixo se você gostou de ter visto isso, ou então melhor ainda, se você gostaria de algum outro vídeo focado em plantas carnívoras falando alguma outra coisa. Não esquece de deixar o like, porque tem vídeo todo dia aqui no canal, então se inscreve também, tá bom? Tá bem, tá bom? Um abraço, um beijo e até amanhã. Valeu, família!